Astbury Hall, 2011, capítulo 16. Sentado em seu carro ao lado de uma estrada estreita que atravessava Dartmoor, Harry bateu no GPS com frustração. O sinal ficou instável havia uns 10 minutos, que foi mais ou menos quando ele viu algum tipo de placa pela última vez. Ele estava completamente perdido. Por falta de algo melhor para fazer, Harry saiu do carro e respirou fundo o ar fresco da várzea. Era um dia quente para os padrões da Inglaterra. Olhando a paisagem irregular, apreciou a beleza que sua bisavó descrevia tão vividamente em sua história. A tranquilidade era o que mais impressionava. O mero sinal de uma brisa, o silêncio interrompido apenas por um falcão que sobrevoava o terreno acidentado. Ele duvidava de que algo houvesse mudado desde que Ana Rita estivera ali pela última vez. Devido à sua agenda caótica de trabalho em Londres, além do jet lag, Harry ainda precisava terminar de ler a história. Mas o que havia lido até então no avião era intrigante o bastante para alugar um carro e partir rumo a Devon, para dar uma olhada em Astbury Hall. Mesmo antes de chegar a seu destino, ele já podia adivinhar o que havia acontecido. Enquanto ficava ali, observando a várzea, Harry percebeu que os próximos dias eram o mais perto que chegara até então de umas férias nos últimos 15 anos. Mesmo se descobrisse que a história de sua bisavó não valia a pena ser investigada, pelo menos teria tempo para esfriar a cabeça, antes de voltar à Índia e enfrentar a bagunça que fez da própria vida. Porque também é o seu futuro. As últimas palavras de Ana Rita flutuavam em sua memória, enquanto dirigia para Devon naquela manhã. Harry voltou ao carro e deu a partida outra vez. Simplesmente dirigiria até encontrar uma vila onde pudesse pedir informações. Pela primeira vez não tinha prazo a cumprir. Então se sentou, relaxou e começou a desfrutar da paisagem. Uma hora depois, parou em frente a portões de ferro e observou a estrada que seguia adiante além deles. Não era possível ver uma construção do ponto onde estava, mas ele notou que os portões estavam firmemente trancados e havia um segurança mantendo guarda. Enquanto se perguntava o que fazer, uma van branca apareceu do outro lado dos portões. O segurança fez um movimento afirmativo com a cabeça e os abriu para a van passar. "Tudo bem, colega?" O homem na van disse ao passar por Harry. "Sim, aqui é Astbury Hall, não é?" "Sim, e também é um pesadelo para encontrar. Acabei de entregar alguns cabos extras e levei pelo menos 1 hora para achar o lugar. Você está aqui para as gravações?" "Sim", Harry mentiu. "Se estiver procurando Steve Campion, o gerente de produção, siga reto e vire à direita quando chegar na casa. Ele deve estar no pátio." O motorista foi embora. Quando os portões estavam prestes a fechar, Harry decidiu seguir por eles. "Me disseram para encontrar Steve Campion no pátio", ele disse para o segurança. O guarda consentiu sem muito interesse e fez sinal para Harry seguir em frente. Enquanto atravessava o parque que circundava a casa, Harry supôs que o lugar agora era usado para fins comerciais, provavelmente um hotel ou centro de convenções. Foi isso que aconteceu com alguns dos maiores palácios da Índia. Quando Astbury Hall finalmente surgiu no horizonte, não foi apenas sua grandeza que tirou o fôlego de Harry. Aglomerados nos degraus de entrada da casa, estavam homens usando cartolas e mulheres com uma variedade de vestidos de época.
Havia um Rolls-Royce antigo estacionado próximo à casa, e um homem de pé ao lado do carro vestia um uniforme de chofer antiquado. Ari diminuiu a velocidade e piscou rápido, pois a cena à sua frente foi arrancada de outra era. Apenas quando notou o equipamento cinematográfico ao redor destas pessoas, ele sorriu, percebendo que o homem da van quis dizer gravações de um filme. Ele viu alguém acenando em sua direção com afobação, indicando que deveria contornar a casa pela direita. Obviamente estavam no meio de uma cena ali. Fazendo como foi orientado, Ari chegou a um pátio borbulhando de atividade. Depois de encontrar um lugar para estacionar, saiu do veículo ao lado de uma multidão de técnicos e atores em seus trajes de época, que formavam fila diante de uma van de alimentação. Espiando por uma porta lateral da casa e hesitantemente atravessando um saguão, ele parou em uma cozinha ampla e deserta. Ari examinou a mesa longa de pinho lustrado, o fogão antiquado e um piano encostado verticalmente na parede. Uma cadeira surrada estava perto da lareira. Ele se perguntou se essa era a mesma cozinha onde Ana Rita se sentara, quase 100 anos antes. Posso ajudá-lo? Uma voz feminina o despertou de sua fantasia. Uma mulher robusta de meia idade olhava para ele com suspeita. Não tem comida aqui, querido. Todos os envolvidos com o filme comem lá fora na van. E os banheiros químicos estão atrás da casa, ela acrescentou. Perdoe-me, Ari disse. Não sou parte da equipe de filmagens. Então, por que você está na minha cozinha? Vim visitar Astbury Hall. A casa não é aberta ao público, então você não tem permissão. Ela o fitou desconfiada, com os olhos semicerrados. Você não é um daqueles jornalistas, é? Como entrou aqui? Disseram que havia um segurança no portão. Não, não é isso. Ari acrescentou depressa, imaginando como poderia explicar sua presença. É sobre uma relação familiar. Sério? Sim. Uma familiar minha trabalhou em Astbury Hall há muitos anos. Quem? Seu nome era Ana Rita Chavan. Nunca ouvi falar dela, a mulher respondeu. Ela esteve aqui há mais de 90 anos. Estou na Inglaterra a negócios por estes dias e pensei que seria interessante conhecer o lugar que tanto ouvi falar. Então você entrou aqui sem pelo menos pedir com licença? Por favor, aceite minhas desculpas. Não sabia com quem deveria falar. Há um Lord Astbury atualmente? Sim, mas ele é ocupado demais para atender você sem agendamento. Claro. Ari concordou e tirou um cartão do bolso. Talvez você possa entregar isto a ele. Tem meu telefone e meu e-mail. Enquanto ela examinava o cartão, Ari percebeu outra presença na cozinha. Ele se voltou para a porta interna e viu uma mulher jovem, alta, esbelta e atraente parada ali. Ela usava um vestido vintage de seda macia que caía elegantemente até seus tornozelos magros. Estou interrompendo, senhora Trevethan. Ari notou que a jovem falava com sotaque americano. Não, querida, nem um pouco. Este cavalheiro já estava de saída. A mulher mais velha voltou sua atenção para Ari. O Lord Astbury não tem e-mail e raramente usa telefone. Sugiro que coloque seus interesses no papel e envie pelo correio aos cuidados dele. Senhorita Rebecca, o que posso fazer por você? Queria saber se a senhora tem anti-histamínico. Meu nariz está coçando e meus olhos estão lacrimejando. É época de ambrósia aqui? Nota da tradutora, planta comum na América. Não sei o que é ambrósia, mas junho certamente é época de alergias. O Lord Astbury sofre desse problema às vezes. A senhora Trevethan caminhou até um armário e removeu uma caixa de plástico de uma das gavetas.
Encontrando alguns comprimidos, entregou uma cartela para a jovem. Obrigada, senhora Trevethan. Vou tomar no almoço. Devo voltar ao 7 agora. Desculpe incomodar, Ari disse. Vou fazer como sugere e escrever para o Lord Astbury. Adeus. Ele seguiu a jovem em direção à porta. Posso? Obrigada, ela respondeu, examinando-o com os seus enormes olhos castanhos, enquanto ele abria a porta para ela. Perdoe minha presunção, Ari disse ao pisar no pátio ensolarado, mas você me parece muito familiar. É possível que já tenhamos nos encontrado antes? Duvido, ela respondeu. Muitas pessoas pensam que me conhecem. Você é da equipe de produção? Não, estou aqui por questões familiares. Tive uma parenta que trabalhou nesta casa há muito tempo atrás. Gostaria de uma entrevista com o Lord Astbury, mas tenho a sensação de que será uma luta conseguir. A senhora Trevethan protege muito o Lord, portanto seu instinto está correto. A jovem respondeu ao pararem ao lado do carro de Ari. É uma pena, na verdade, já que ele pode estar interessado em uma parte da história de sua família que desconhece. De todo modo, vou fazer como a mulher na cozinha sugeriu e colocar os detalhes no papel. Vejo o Lord Astbury com frequência. Talvez possa mencionar que você esteve aqui. Seria de grande ajuda uma vez que estarei na Inglaterra por um bom tempo. Ele pegou uma caneta e outro cartão da carteira e escreveu alguma coisa. Você pode entregar isto a ele? Este sou eu, Ari Malik. E este é o nome da minha bisavó que trabalhou aqui. Nunca se sabe. Ele pode ter ouvido alguma coisa sobre ela. A jovem estudou o cartão enquanto Ari abriu o carro. Ana Rita Chavan. Sim, Senhor Malik, vou garantir que ele receba isto. Obrigado. Então, seguindo um instinto repentino, Ari estendeu o braço até o banco de trás e pegou a pasta plástica que continha a história de sua bisavó. Separou as páginas que já havia lido e entregou à jovem. Talvez você possa entregar isto também. É uma cópia de parte da história da vida da minha bisavó. É pelo menos uma perspectiva fascinante de Astbury Hall e de seus moradores durante os anos 1920. É a época da história que estamos filmando aqui, ela murmurou, pegando as páginas. Isso vai revelar alguns esqueletos no armário dos Astbury? Tenho certeza de que este lugar esconde segredos. Não cheguei ao final da história ainda, mas tenho a impressão de que sim. Ari sorriu para ela. Ele se sentou no banco do motorista. A propósito, não sei seu nome. Rebecca Bradley. Vejo você por aí, Sr. Malik. Com um sorriso e um aceno, ela se afastou. Ari a observou pelo retrovisor, ainda pensando que era familiar. Certamente era atraente. Apesar de as loiras não serem sua preferência, ele pensou, enquanto manobrava para fora do pátio e retornava pelo caminho ao longo do parque, pensando em procurar um hotel nas proximidades. Assim que terminou de filmar naquele dia, Rebeca atravessou o saguão e entrou no escritório que continha o único telefone da casa. Fechando a porta, sentou-se na cadeira de couro rasgado e discou o número de Jack. Eram 10 da manhã em Los Angeles e Jack deveria estar no mundo dos vivos. Alô? Sua voz familiar ainda soava sonolenta. Oi, sou eu, Rebeca. Jesus, Becky! Estava começando a me perguntar se você ainda estava viva. Deixei várias mensagens, Jack, você não recebeu? Claro que recebi. Como você está? Está chovendo aí? Não, por quê? Sempre chove do outro lado do Atlântico, não chove? Não o tempo todo, ela respondeu irritada com o comentário. Então, como estão as coisas com você? Ah, você sabe, lendo roteiros, procurando um bom projeto.
Recebi algumas coisas que parecem boas, mas meu agente não está contente com minha bilheteria. Sinto muito. E você, Beck, sentindo minha falta? Claro que estou. Estou hospedada em uma casa espetacular, onde a imprensa não consegue chegar, é bem tranquilo. As filmagens estão indo bem e acho que Robert Hope está contente com a minha atuação. Bom, bom. Quanto tempo você ainda vai ficar aí? Mais um mês, acho. É um longo tempo, querida. Como vou sobreviver sem você? Tenho certeza de que você encontra um jeito, Jack, ela respondeu bruscamente. Bem, talvez eu pegue um avião e vá ver você, afinal, temos planos para discutir, datas para definir. Jack, eu. A voz de Rebeca perdeu a força e ela suspirou em silêncio. Ele parece ter se esquecido de que foi a imprensa quem afirmou seu noivado e ela ainda tinha que dar uma resposta final. Vamos ver como as coisas ficam, tudo bem? Minha agenda de filmagens está apertada nas próximas semanas, você sabe como é. Sim, eu sei, mas realmente estou com saudades, querida. Eu também. Preciso ir. Tentarei te ligar durante o fim de semana. Sim, faça isso, por favor. Parece loucura não conseguir falar com você quando tenho vontade. Tem certeza de que não tem mesmo sinal de celular aí? Claro que tenho, Jack. Por que eu mentiria? Ouça, preciso ir. Tudo bem, te amo. Eu também. Tchau. Rebeca desligou o telefone e subiu as escadas até seu quarto. Jogou-se na cadeira ao lado da lareira com um suspiro. O que estava errado com ela? Alguns meses atrás estava irremediavelmente apaixonada por Jack, mas agora mal suportava falar com ele. Imagine sussurrar palavras românticas ou dizer a ele que sentia saudades. Talvez, pensou, fosse porque estava pressionada contra a parede. Aprisionada, sentia-se paralisada. E na Inglaterra passava horas na companhia de homens que pareciam muito menos pretensiosos que Jack. Rebeca nunca se acostumou com o fato de ele usar mais cremes e produtos para a pele que ela mesma. Ela riu ao imaginar o Lord Anthony fazendo a mesma coisa. Provavelmente sua única concessão à vaidade física fosse um barbeador que usava desde a mocidade. Isso a lembrou de que deveria procurar Anthony para entregar o cartão e os papéis que o Sr. Malik havia deixado com ela. Olhando pela janela, viu Anthony no jardim, podando as roseiras. Saiu do quarto e seguiu até o terraço. Assim que pisou do lado de fora, ele a viu e atravessou o jardim em sua direção. Como está, Rebeca? Foi um bom dia, disse ela. E você? Ah, o mesmo de sempre, ele disse amigavelmente. A senhora Treverton mencionou que tivemos um visitante hoje? Não. Quem? Um jovem indiano chamado Ari Malik, que nos falou sobre uma parenta que trabalhou aqui há muitos anos. Ele me pediu para entregar estas páginas para você. Foram escritas pela bisavó dele sobre a época em que trabalhou em Astbury Hall no início do século XX. Esse era seu nome. Rebecca entregou o cartão que Anthony leu com atenção. Ana Rita Chavan. Receio de que não me lembro, mas se foi uma criada, seu nome deve estar na lista de pagamentos, nos registros antigos que guardo na biblioteca. Bem, talvez essas páginas digam mais. O Sr. Malik disse que você pode gostar de ler. Anthony olhou para os papéis e Rebecca notou que ele parecia incerto. Não é do meu interesse mergulhar na história da minha família. Qual o objetivo de reviver o passado se ele guarda tanta dor? Desculpe, Anthony, não foi minha intenção aborrecê-lo. Perdão. Anthony se recuperou e esboçou um sorriso. É o mínimo que posso fazer para sobreviver no presente. Entendo. Então, você se importa se eu ler? Pode me dar um vislumbre da era em que Elizabeth viveu?
Elizabeth. Minha personagem no filme, Rebecca explicou. Ah, claro. Por favor, vá em frente, Anthony concordou. Talvez você possa me dar a honra de se juntar a mim para um drink quando sua agenda permitir. Claro, adoraria. Vou esperar ansioso. Adeus por enquanto. Ele disse, colocando no bolso o cartão que ela havia lhe dado e descendo outra vez os degraus que levavam ao seu precioso jardim. Rebecca passou a meia hora seguinte gravando a cena da festa no vilarejo que havia sido montado no parque em frente à casa. Crianças dos vilarejos da região corriam empolgadas de um lado para outro. E Rebecca notou a enfermeira que viu na cozinha, quando chegou naquele primeiro dia empurrando uma senhora em uma cadeira de rodas. Ela assistiu impressionada enquanto Marion Devereux, lenda dos palcos e das telas britânicas, completava uma parte longa e complicada do diálogo em uma tomada única e perfeita. Bocejando de repente, Rebecca voltou para seu quarto. Ela se acomodou na cama e revisou suas falas por meia hora. Então viu sua atenção se voltar para a pasta plástica que Ali Malik havia confiado a ela. Quando ergueu os olhos outra vez, notou que já passava da meia-noite. Ela se deitou sob as cobertas e adormeceu imediatamente, sonhando com marajás, rubis e um príncipe indiano de olhos azuis. Capítulo 17. O clima permaneceu quente e seco nas 3 noites seguintes, com a lua cheia brilhando intensamente em um céu cheio de estrelas. Consequentemente, Robert decidiu gravar as cenas noturnas, e era mais de 2 da manhã quando Rebecca desabou, exausta, sobre a cama. Naquela noite, suspirando enquanto esperava ao lado de James, para fugirem juntos em um Rolls-Royce antigo, parecia que era bem mais tarde. E dizem que ser ator é uma profissão glamurosa, James disse, bocejando na escuridão. Ficaria mais que feliz em fugir com você, a qualquer hora, Beck. Mas repetir isso 7 vezes à 1 da manhã e só conseguir percorrer 30 metros a cada tomada está testando minha paciência. Que modo ridículo de ganhar a vida. Pelo menos estamos em uma locação incrível e não presos a um cenário sob ar-condicionado em um galpão de Hollywood. Rebecca lembrou. Verdade, verdade. Então é possível que nossa queridinha da América esteja se apaixonando pela Inglaterra? Vi você conversando com o nosso anfitrião outro dia no jardim. Como ele é? Parece bem indiferente. Anthony é um cara legal, na verdade, só um pouco tímido, acho. Anthony, é? Em vez de Lord Astbury, bem amigável, hein? James alfinetou. Você gostaria de ter um título de nobreza, Beck? Estaria seguindo os passos de seus ancestrais americanos. Muitas herdeiras trocaram a fortuna de suas famílias por uma posição entre a aristocracia britânica. Pensando nisso, Lady Rebecca Astbury tem certo charme. Ele brincou. Rebecca, resmungou baixinho, enquanto o técnico de som indicou que estavam prontos. 20 segundos. Parece que este lugar agradeceria por uma nova fortuna americana. Eu tomaria cuidado se fosse você, querido Lord Anthony. Pode estar interessado no seu dinheiro. 10 segundos. Ele é gentil, mas não é o meu tipo, Rebecca sussurrou. 5 segundos. Qual é o seu tipo? Rebecca não teve tempo de responder mais nada, quando a claquete estalou na frente do para-brisa e James manobrou o carro pela estrada. Depois de alguns minutos, o assistente de direção anunciou que a tomada finalmente estava boa e que estavam encerrando os trabalhos por aquela noite. Steve abriu a porta para ela e Rebecca saiu do carro,
Tudo bem? Ele perguntou. Sim, obrigada. Lamento que você tenha que se apresentar cedo, amanhã de manhã, mas depois disso temos alguns dias de folga no fim de semana, ele disse. Enquanto os três subiam os enormes degraus em frente à casa. Você ficará bem aqui no hall ou quer que eu peça ao Graham para levá-la a Londres? Isso, venha comigo para Londres, James sugeriu. Vou levar você para conhecer os pontos turísticos. Gentileza sua, mas tenho uma agenda lotada na semana que vem. Rebeca explicou. Acho que vou ficar aqui e estudar minhas falas em paz. Talvez explorar um pouco a região. Sem problemas. Graham vai ficar de plantão para levar você aonde quiser ir, Steve garantiu. Certo, então vejo você às 6 da manhã. Tem certeza absoluta de que você não quer vir comigo, Beck? James perguntou. Não gosto de pensar em você aqui sozinha nas mãos do misterioso Lord Astbury e da versão de Senhora Danvers aqui do hall, ele brincou. De todo modo, se mudar de ideia, pego a estrada assim que as filmagens terminarem amanhã à tarde. Obrigada, boa noite, James. Ela respondeu, indo em direção ao figurino para tirar o seu traje. Talvez fosse o cansaço daquela noite, mas não tinha vontade alguma de deixar Astbury Hall. Além disso, de acordo com sua sorte atual, ela e James seriam vistos juntos e imediatamente haveria uma foto circulando pelo mundo. Elenco e equipe técnica deixaram Astbury Hall por volta das 5 horas na tarde seguinte. E Rebecca aproveitou a oportunidade para relaxar na banheira. Decidiu pedir a Graham para levá-la à cidade mais próxima no dia seguinte, para comprar algumas roupas e medicamentos mais fortes para sua alergia. Saindo do banho, Rebecca seguiu pelo corredor de volta a seu quarto e encontrou a senhora Treverton esperando por ela do lado de fora. Trouxe um pouco de chá caseiro de camomila, minha querida. Obrigada, Rebecca respondeu. Vai ajudá-la a relaxar depois de uma longa semana. O Lord Astbury também a convidou para tomar um drink com ele no terraço esta noite. Ele disse que vocês falaram sobre isso no início da semana. Sim, falamos. Que hora seria ideal para ele? 7h30? E ele disse que você é bem-vinda para se juntar a ele para o jantar também, se quiser. A senhora Treverton acrescentou. Não esta noite, obrigada. Minha alergia está péssima no momento. Ah, pobrezinha. Bem, nada que uma boa noite de sono não possa curar. Tenho certeza. Direi ao Lorde que você irá descer às 7h30, querida. Terminando o seu delicioso chá de camomila, Rebecca passou uma hora imersa nas cenas que gravaria na semana seguinte. Então, se vestiu, pegou um casaco e seguiu escada abaixo até a varanda de lajota que se alongava por quase toda a extensão principal da casa. Anthony estava sentado à mesa de ferro trabalhado, de um lado da varanda que oferecia uma vista esplêndida dos jardins floridos e do gramado que cobria todo o parque. Boa noite, ele disse, e sorriu ao se levantar para puxar uma cadeira para ela. Obrigada, Rebecca disse se sentando. Que pôr do sol maravilhoso! A natureza realmente está dando um espetáculo para nós. Sabe, nunca apreciei o céu até vir para Astbury. As estrelas são tão brilhantes aqui. Bem, apenas talvez não seja possível notá-las na cidade, Anthony disse. Pegando uma jarra e derramando um líquido cor de âmbar com frutas e gelo em seu copo. O que estamos bebendo? Rebecca perguntou, olhando a mistura com certa suspeita. Pims é o que nós britânicos tomamos em noites raras de verão, como esta. Tem bastante limonada, você não vai ficar embriagada. Rebecca hesitou ao levar o copo aos lábios e tomar um gole. É muito bom, obrigada, ela disse.
Fico feliz que tenha gostado. A senhora Trevitt me disse que você está sofrendo com alergias. Sim, tenho alergias desde criança e às vezes fico abatida. A propósito, li as primeiras páginas da história que o Sr. Malik deixou comigo ontem à noite. Aquela escrita por uma parente dele que trabalhou aqui. Nenhum esqueleto até agora, Rebecca sorriu. Mas, Donald, acho que você disse que era o seu avô. Faz uma aparição memorável. Ele aparece? Sério? Anthony tomou um gole de pins, pensativo. Verifiquei os registros na biblioteca e não encontrei ninguém com o nome de Ana Rita Chavan durante o período que você sugeriu. De acordo com a história dela, ela definitivamente trabalhou aqui, ainda que por um breve período, Rebecca elaborou. Ela foi ama seca de Eleanor, filha da irmã de seu avô. Celina Fontaine, pelo que minha mãe me contou. Ela era a ovelha negra da família. Se casou com um conde francês e se mudou para a França. Depois disso, não passou muito mais tempo por aqui. Estou surpresa, Rebecca disse. Ela parece uma boa pessoa na história. Desculpe a franqueza, Anthony, mas estou surpresa por você não querer saber mais sobre o passado da sua família. Eu adoraria poder descobrir um pouco mais sobre a minha. Perdoe-me se não concordo, ele respondeu, parecendo um pouco agitado. Mas minha família, em particular, como a senhora Treverton sempre diz, é melhor não cutucar a onça com vara curta. Pode ser verdade, mas o que li aconteceu há quase 100 anos. Por acaso haveria algum mal em saber um pouco mais sobre aqueles que viveram aqui antes de você? Anthony fitou o horizonte, então se virou para ela. Você acha que isso ajudaria, que me ajudaria, Rebecca? Eu... Ela olhou para ele, sua expressão remetendo a de uma criança, pedindo conselhos para a mãe. Ela levantou os ombros. Talvez seja o estilo americano, mas sempre quero conhecer os fatos, respondeu. Bem, talvez você esteja certa. E eu devesse ler esse documento que parece tê-la fascinado tanto. Finalmente concordou. Desculpe, Anthony, isso não é da minha conta. Não tive a intenção de me intrometer. Esse senhor Malik parecia um bom sujeito? Bem, ele não parecia estar procurando por nada além de uma conversa sobre sua bisavó. Rebecca confirmou. Vou pensar a respeito com certeza. Agora, quais são seus planos para o fim de semana? Anthony perguntou, mudando abruptamente de assunto. Admito que vou desfrutar deste pequeno hiato para ter a minha casa de volta. Tenho certeza de que vai. Prometo que também fico fora do seu caminho amanhã, acrescentou logo. Vou pedir a Graham, meu motorista, para me levar à cidade mais próxima. Preciso comprar mais algumas coisas para vestir. Trouxe tão poucas roupas e está mais quente aqui do que esperava. E talvez vá fazer um pouco de turismo nas imediações. Há algum lugar em especial que você acha que eu deveria visitar? Claro, mas quando disse que queria a casa de volta, não me referia a você. Na verdade, ficarei feliz em lhe mostrar o lugar pessoalmente. Duvido que alguém conheça esta parte do mundo tão bem quanto eu. Sério, Anthony, não será necessário. Tenho certeza de que a última coisa que você quer fazer neste fim de semana é bancar o guia turístico. Eu insisto. Não considero sua presença aqui uma intromissão. Seria um prazer. A senhora Treverton diz que você está muito cansada para jantar comigo esta noite, então... O que você acha de me encontrar aqui na varanda amanhã de manhã? Vejamos, às 10 horas. Tudo bem, se você tem certeza. Rebecca concordou, mas não quero causar nenhum incômodo. Não é incômodo algum, então me diga, como estão as filmagens? Rebecca conversou sobre o filme, contente por ver a tensão anterior de Anthony desaparecer, enquanto ele a ouvia. Claro, a verdadeira estrela do filme é Asbury Hall. Todos se sentem privilegiados em estar aqui,
e o hall ficará fabuloso nas telas de cinema. Pelo menos vai pagar pela manutenção, Anthony suspirou. O irônico é que foi justamente a falta de verba para reformas que deixou o lugar tão atraente como cenário para o seu filme. Amo este lugar, Anthony. Não importa quão antiquados sejam os banheiros, ela acrescentou com um sorriso. Sério? De verdade? Sim, de verdade, ela confirmou. Isso me agrada. Uma expressão de prazer quase infantil passou pelo rosto de Anthony. Quando a senhora Trevitt apareceu para informar que o jantar de Anthony estava pronto, Rebecca se sentiu culpada por finalmente poder voltar para o quarto e para uma refeição leve, sozinha e em silêncio. Rebecca acordou desnorteada na manhã seguinte e com o tipo de dor de cabeça que a fez questionar se havia bebido muito na noite anterior. Ela se perguntou se a bebida que Anthony serviu era mais forte do que ele havia sugerido. A senhora Trevethan chegou a seu quarto pontualmente às 9, para colocar uma bandeja com chá, torrada e um ovo cozido em seu colo. Rebecca se sentou na cama e, se sentindo enjoada, tentou, mas não conseguiu comer muita coisa. Ela engoliu um ibuprofeno, vestiu uma camiseta e uma calça jeans e desceu as escadas. Bom dia! Anthony já estava na varanda esperando por ela. Vamos? Eles contornaram a passagem na frente da casa, onde uma antiga Range Rover estava estacionada. Pode subir. Lamento que não seja nem de longe parecido com o que você está acostumada, ele se desculpou. Rebecca se sentou no banco do passageiro enquanto Anthony dava a partida, pensando que seu anfitrião nunca deixava de usar seu uniforme, camisa xadrez e um antigo casaco de tweed. Talvez fossem suas únicas roupas. Ela esperava que a senhora Trevethan as lavasse de vez em quando. Pensei em levá-la até Ashburton. Tem algumas boutiques lá, mas não sei dizer se o que vendem é do seu gosto. Anthony comentou enquanto deixavam o hall. Depois seguimos para Whitcombing-the-Moor e lá almoçamos em um pub. Depois, você gostaria de visitar Dartmoor? É mais agradável ir a cavalo, mas não sei se você monta. Amo cavalgar, na verdade, Rebecca disse, se alegrando com a ideia. Precisei aprender para um papel que fiz há alguns anos. O filme foi rodado em Montana e eu aprendi com cowboys de verdade. Tenho certeza de que meu estilo não é tão sofisticado como o seu. Bem, veja só, Anthony disse claramente surpreso. Infelizmente, nossos estábulos não são como antes. Eu os alugo para a garota que cuida da escola de montaria local e, em troca, ela cuida de alguns dos meus cavalos lá. Nunca fui um ginete quando era jovem, e minhas costas me incomodam hoje em dia, então eles não se exercitam muito. Por favor, sinta-se à vontade para cavalgar sempre que desejar enquanto estiver aqui. Seria de grande ajuda. Sabe de uma coisa? Acho que vou mesmo, Rebecca concordou. Aliás, pensei no que você disse ontem à noite. Entrei em contato com o Sr. Malik hoje de manhã e pedi que viesse almoçar no hall amanhã, com uma condição, Anthony acrescentou. Qual? Você almoça conosco. Afinal, foi você quem me convenceu de que deveria encontrá-lo. Claro, será um prazer. E, Anthony, se o Sr. Malik vem almoçar amanhã, acho que você devia pelo menos começar a ler a história de sua bisavó antes da chegada dele. É realmente fascinante. Anthony olhou para ele apreensivo. Você me garante que não há esqueletos no armário da minha família que possam me chocar? Nenhum, até onde li, pelo menos. A maior parte é sobre a infância de Ana Rita na Índia. Senti como se estivesse entrando em um mundo diferente. E me deu até vontade de visitar aquele país.
Ela morou em um palácio impressionante, como acompanhante de uma princesa, antes de as duas virem para a Inglaterra estudar em um colégio interno. Talvez seja essa a relação com a minha família. Anthony refletiu enquanto dirigia. Sei que meu bisavô foi residente em Coach Bihar, antes de morrer. Isso. Tenho a impressão de que ele amava o lugar, mas sua bisavó Maud não compartilhava deste sentimento. Tenho certeza. Infelizmente, ela não aprovava muita coisa. Certamente não aprovava a nós, homens. Ele acrescentou com ênfase. Bem, acho que você deve ler e tirar suas próprias conclusões. Então eu vou ler e vou informar a senhora Treverton sobre o almoço de amanhã. Anthony disse enquanto estacionava o carro em uma charmosa e movimentada rua. Agora vamos às compras. Amanhã foi mais agradável do que Rebecca esperava. Caminhando sob o sol com seu protetor masculino e seu cabelo recém-tingido, Rebecca desfrutou da liberdade de estar em público e não ser reconhecida. Depois de entrar em algumas lojas e escolher camisas, ela comprou mais anti-histamínico. Na farmácia, os dois foram para o Widecombe in the Moor. Sentaram-se do lado de fora do Rogelstone Inn, desfrutando do sol e de uma salada de caranguejo fresco. É exatamente uma imagem de cartão postal, como eu imaginava que fosse a Inglaterra. Rebecca disse, absorvendo a singularidade das casas da rua, que pareciam ilustrações de caixas de bombom. Na verdade, falando em cartões postais, acho que vou enviar alguns. É uma bela parte do mundo, com certeza. E é bom para mim ver tudo com novos olhos. Nunca viajei muito e suponho que ficamos um pouco saturados com o que é familiar. Você foi para um colégio interno quando era criança, como seu avô Donald? Rebecca perguntou. Não, fui educado em casa. Minha mãe não aprovava colégios internos, explicou. Sério? Estou surpresa. De acordo com o roteiro do filme e minha pesquisa sobre a época, pensei que fosse um rito de passagem para todos os meninos de famílias britânicas. Minha mãe sentiria muito a minha falta. Você pode imaginar como seria para ela ficar no hall sozinha. Claro,